Oi, gente, bem-vindos a mais uma aula do Inglês no Enem. A gente desenrola, que é uma oficina oferecida pela Faculdade de Letras pela Universidade Federal de Alagoas. Eu sou a Vitória, graduanda do curso de Letras de Inglês pela UFAL, e vou ser a professora de vocês hoje. E hoje a nossa aula vai ser sobre skimming e scanning, que são duas habilidades muito importantes para vocês que vão fazer o Enem esse ano. E basicamente, o meu objetivo aqui é fazer com que você desenvolva a sua habilidade de leitura de uma forma rápida e estratégica, para que vocês ganhem tempo e também entendam melhor os textos das questões do Enem. Tanto skimming quanto scanning são essenciais para os estudos de vocês, porque além de economizar tempo, vocês vão conseguir identificar a ideia principal e informações específicas a depender do que a questão está pedindo. A primeira técnica de leitura que a gente vai trabalhar é o skimming, que basicamente é uma técnica de leitura rápida em que se capta a ideia geral de um texto sem se prender a detalhes específicos. E algumas habilidades, algumas formas de a gente trabalhar skimming é ler o que a questão pede, que é algo que a gente pede para vocês, tá? Primeiro, antes de ver qualquer coisa, vá direto no que a questão está pedindo, tá certo? Leia o título do texto e subtítulo, caso tenha, tá certo? Analise as imagens, observe as primeiras e últimas linhas do texto, porque muitas vezes isso daqui já não precisa nem gastar tempo lendo o restante do texto, porque já vai estar a resposta lá. E não se prenda a cada palavra, tá? No inglês a gente tem muito isso de querer traduzir as coisas ao pé da letra, mas não se prenda a cada palavra. O skimming é basicamente isso, uma leitura rápida. Você pegou aquele grosso, o que o texto está dizendo lá no geral e tá ótimo. E outra habilidade que a gente vai trabalhar é o scanning, que ao contrário do skimming, que a gente faz aquela varredura geral, no scanning a gente faz uma leitura mais detalhada, para localizar palavras, números, expressões específicas, a depender do que a questão está pedindo mais uma vez. E algumas formas de aplicar o scanning e vocês ganharem tempo é ler o que a questão está pedindo, destaque palavras do texto que chamam sua atenção. Você pode fazer até a leitura guiada com o dedo, com caneta, né? Para facilitar depois a resolução da questão. Uma estratégia muito importante para vocês também são as keywords, que traduzir literalmente seria as palavras-chave ou palavras mais importantes do texto que muitas vezes carregam o sentido principal de um texto. E algumas formas de vocês aplicarem ela seria fazendo marcações, né? Seja nomes, locais, números, marcações em palavras que chamem a atenção de vocês mesmo, ou outra forma é observar se há palavras que se repetem no texto ou no enunciado, porque muitas vezes isso é muito importante e vai contar muito para a resolução das questões. Vocês podem até estar se perguntando, Vitória, como é que eu vou usar o skimming e quando é que eu vou usar o scanning? Então, aqui eu trouxe para vocês alguns tópicos muito importantes para vocês terem isso em mente, tá bom? Quanto ao skimming, leia títulos, subtítulos, primeiras frases para ter uma ideia geral, né? Como eu falei, que o skimming é aquela leitura mais grossa, mais grosseira do texto, que a gente só pega o sentido geral. Observe palavras repetidas, conectores que indicam ideias principais. Façam a leitura rápida mesmo no skimming. Basicamente é isso. O scanning, destaque as keywords. Se você vê alguma coisa que chama a sua atenção, alguma palavra, algum termo específico, já destaca, circula, marca. Procure nomes, datas, números, palavras em destaque e confirme se a informação encontrada corresponde à questão, né? Que muitas vezes, como eu falei, são palavras que a gente não precisa nem procurar muito no texto, já está lá a resposta, que são as keywords, e muitas vezes. E agora a gente vai analisar algumas questões para praticar o que a gente aprendeu. A primeira questão que eu trouxe para vocês é do Enem de 2024, do caderno azul, e como vocês podem ver, tem aqui um texto. E a primeira coisa que eu peço para vocês fazerem sempre é vá direto para o enunciado. E o enunciado da questão diz o seguinte: o problema abordado nesse texto sobre imigrantes residentes nos Estados Unidos diz respeito aos prejuízos gerados pelo ou pela. Aí daí dá as alternativas e a gente vai passar agora para o texto. Uma dica que eu trouxe para vocês aqui sobre o skimming é: quando tiver um texto, é muito bom analisar o início dele e o final.
Aí aqui eu trouxe um pequeno fragmento do início do texto que diz o seguinte: I remember being caught speaking Spanish at recess. E agora com outro fragmento do mesmo texto, só que a parte final, que eu marquei aqui para vocês, diz o seguinte: Their purpose to get rid of our accent. Olha só, aqui a gente já tem dois elementos, né? Que no início tá falando que a pessoa foi pega, né? Lembra de ter sido pego falando em espanhol e agora falando o propósito deles é se livrar dos nossos sotaques. A gente já tem aqui dois elementos muito importantes para a nossa questão. Agora, indo para as alternativas, né, da mesma questão, o problema abordado nesse texto sobre imigrantes residentes nos Estados Unidos diz respeito aos prejuízos gerados pela letra A. Repúdio ao sotaque espanhol no uso do inglês. Essa daqui, com certeza, é a alternativa correta, porque, como a gente viu lá no início e no final do texto, fala, né? Ah, eu lembro de ter sido pego no intervalo falando espanhol. O objetivo deles é se livrar do nosso sotaque. Olha só, essa imposição do inglês, entre aspas, americano, o inglês perfeito, né? A gente não pode usar o nosso espanhol aqui. Aí, com certeza, isso daqui é a alternativa correta. Letra B. Resignação diante do apagamento da língua materna. Em nenhum momento aqui eles estão conformados, mas sim constrangidos com essa mudança, né? Eles têm que mudar. Letra C. Escassez de oportunidade de aprendizado do espanhol? Não, aqui em nenhum momento fala sobre oportunidades para aprender inglês. Letra D. Choque entre falantes de línguas distintas de diferentes gerações. Na verdade, não seria um choque de diferentes gerações, mas sim um choque de culturas, né? Tem um conflito de culturas aí, um conflito de línguas, né? Letra E. Concorrência entre as variações linguísticas do inglês e as de espanhol. Na verdade, aqui está ocorrendo mais uma discriminação contra o espanhol e não uma concorrência linguística. E aqui a gente tem a nossa alternativa correta, que é a letra A, né, a confirmação, repúdio ao sotaque espanhol no uso do inglês. E agora vamos para mais uma questão, dessa vez do ano de 2023, também do Caderno Azul, só que o texto é um pouquinho maior do que o anterior, nesse caso também é um poema. E vamos primeiro para o enunciado, que é uma coisa que a gente sempre pede para vocês. Vá direto para o enunciado, saiba o que é que você tem que procurar. Então, diz o seguinte: ao retratar a trajetória de refugiados, o poema recorre à imagem de viagem marítima, olha só, uma keyword, viagem marítima para destacar o quê? Então, vamos lá agora analisar o texto. E usando o scheme e scanning aqui nessa questão, a gente já vê que tem um título, tem palavras repetidas, né? O título diz o seguinte: Things we carry on the sea. Coisas que nós carregamos no mar. Esse nós aqui, we carry, que inclusive é o segundo elemento que a gente já vê aqui de cara, que é as duas palavras são mais repetidas aqui nesse poema, que é nós carregamos, we carry, que se refere aos refugiados, né? Coisas que eles carregam. A gente já vê que eles têm esse elemento, né? Eles carregam muitas coisas, muitas experiências. We carry tears, we carry soil, we carry our mother tongues, we carry yesterday, entendeu? E voltando agora para a questão, né, que diz: ao retratar a trajetória de refugiados, o poema recorre à imagem de viagem marítima para destacar o quê? Letra A. Risco de choques culturais. Eu não diria que o poema ele trata de choques, mas na verdade da trajetória cultural desses refugiados. Letra B. Impacto de ensino de história. Aqui ele não menciona sobre ensino de história. Letra C. Importância da luta ambiental. Na verdade, aqui o tema ambiental ele não é o foco. Letra D. Existência de experiências plurais. Olha só, essa daqui é uma forte candidata, ouso dizer que já é alternativa, porque as duas palavras que são mais repetidas nesse poema são we carry, nós carregamos, olha só. Nós, que a gente, como já está se referindo aqui, aos refugiados, olha só, coisas que eles carregam, experiências, várias coisas, né? Então, seriam experiências plurais, olha só. E a letra E, necessidade de capacitação profissional. Uma coisa que ele menciona lá, né? We carry
diplomas, medicine, engineer e por aí vai. Ele fala, né, que nós carregamos diplomas, enfim, de medicina, de engenheiro, mas aqui ele é tratado mais como símbolos e não como uma exaltação dos diplomas, das capacitações profissionais de cada um deles. Então aqui a gente foca na letra D mesmo. E para a nossa confirmação, a gente tem aqui a letra D, existência de experiências plurais, que é a nossa alternativa correta. E antes de encerrar nossa aula, eu trouxe aqui para vocês algumas Golden Tips, famosas dicas de ouro para vocês não esquecerem, tá certo? Dessa aula. Dica 1. Antes de ler o texto, vá direto ao enunciado para ganhar tempo, entendeu? A gente sabe que lá no Enem tem muitas disciplinas além do inglês, né? Tem português, tem física, tem química, tem matemática, que é horrível, mas no inglês ele também é presente, como vocês viram aqui nos exemplos que eu trouxe, alguns textos. E a gente sabe que textos são cansativos, né? A gente analisar muitos textos é uma coisa cansativa. Então, vá direto para o enunciado para saber o que você tem que procurar no texto, para você não ficar gastando tempo em vão. Dica 2. Sempre veja a primeira e a última linha dos textos. Caso sejam muito longos, é muito bom vocês fazerem isso, porque como vocês viram aqui no exemplo que a gente fez, foram coisas importantíssimas para descobrir o resultado da questão, né, a resolução, e a gente conseguiu descobrir. Dica 3. Marque datas, números, nomes próprios e palavras repetidas ou destacadas para te ajudar a encontrar informações importantes. Então, se você vê alguma coisa que te chama a sua atenção, alguma palavra, algum termo, alguma data, número, marque, porque muitas vezes isso daqui é um marcador muito importante para resolver a questão. E essa foi a nossa aula. Thank you for watching. Muito obrigada por ter assistido. Espero que vocês tenham aprendido realmente sobre skimming e scanning e que vocês apliquem isso na prova de vocês, nos estudos de vocês, revisem, repasse essa aula, tá certo? E sigam aí acompanhando as próximas aulas dos próximos professores.